Em nosso estudo de hoje, a lição 49 do livro Justiça Divina tem por título Por Nós Mesmos. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulhar-nos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia de ventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente repontam do dia novo, descerrando-nos os braços. Sorrisos espontâneos por flores de carinho desabrocham em semblantes nimblados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós, reconhecemos-nos no festival da alegria perfeita a feição de lodo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro, que não consegue responder ao arco de estrelas, que nos tange as cordas desafinadas, e do coração semelhante a símbolo morto. Apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado o merecimento e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura, no entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoado na terra. Abençoa os espinhos que te laceram, abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Nós tivemos a oportunidade de conhecer durante um período muito curtinho uma figura muito querida que a gente conhece como o professor José Jorge. O professor José Jorge era assim, uma Barça, uma enciclopédia de conhecimento espírita. Ele foi professor, diretor de escola e um grande espírita atuante aqui do Rio de Janeiro, inclusive com livros escritos, que a gente consegue buscar aí pela internet. Mas ele dizia uma frase assim nas suas palestras, falava: você tem medo de morrer? Ele falava: medo não, eu tenho vergonha. Vergonha por quê? Porque a gente lamenta muito tempo que a gente perde com coisas pueris, com os nossos caprichos, com os problemas que a gente tem aqui na Terra. A gente perde muito tempo. E realmente eu fico olhando nessa minha existência, qual é a porcentagem de tempo que eu aproveitei fazendo alguma coisa que fosse realmente edificante, né? E a gente se assusta, às vezes, com o quanto a gente ainda é muito mais preso à retaguarda, às sombras, do que à luz que está na frente. Aliás, eu admito aqui por mim mesmo, eu não consigo ficar o tempo todo assistindo palestras, assistindo curso, eu não consigo. Vai ter uma hora que eu mudo mesmo a programação, eu quero ver alguma coisa de música, eu quero rir um pouco, eu quero ver alguma coisa que seja de comédia, e algumas vezes eu quero lembrar alguns filmes mais da minha mocidade aqui, do que eu vejo mais filmes antigos do que esses filmes novos aqui de hoje. Mas não consigo ficar o tempo todo, você assistiu uma palestra, vamos para outra, eu não consigo, aí parece que a luz demais ofusca a gente. Mas o que o professor José Jorge falava é justamente o que o Emmanuel está dizendo aqui hoje. Ele está dizendo para a gente assim: olha, a morte do corpo chega para a gente e a gente encontra amigos queridos. Gente, quem é amigo de verdade. E você não vai encontrar amizade somente nos mesmos círculos. Eu tenho amigos que, acho que todo mundo aqui tem, né? Às vezes a gente fica 20 anos sem se ver, 30 anos sem se ver, e quando se encontra parece que é dia seguinte. É aquele abraço afetuoso e aquela conversa: olha como é que você está, a sua vida aí, e começa a querer atualizar as informações, saber mais ou menos como é que a pessoa está. É assim que acontece no plano espiritual. Porém, a diferença é que aqui na Terra um vai para uma cidade, ou para outro estado, ou para outro país. No plano espiritual, cada um fica nas esferas
de vida que existe, mas são nossos amigos. Então ele fala para a gente, amigos que o tempo não riscou da memória, eles vêm dar aquele abraço, aqueles amigos que a gente nem sabe, nem lembrava que tinha, às vezes a gente fez a diferença na vida de uma pessoa num determinado momento, e a pessoa ficou muito grata com a gente, vem sorrisos espontâneos e tal. Mas depois, quase sempre, ai de nós. A gente que olha assim, para aquela luz toda, e a gente reconhece que não tem luz na gente, e o Emmanuel fala que a gente está parecendo lodo movente. Todo mundo sabe o que é lodo aqui, né, gente? Então o que acontece? Injuriando o carro solar. Então ele vem falar para a gente que a gente começa a lembrar, olha bem, e lamentar as lutas recusadas, as provas que eu fugi delas simplesmente, e as oportunidades perdidas, provas que eu já estava vivendo, mas que eu não tive o galardão moral de suportar, ou então até mesmo posso ter abandonado no meio também. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem, aquelas que nos teriam conquistado o merecimento, né? E a fuga deliberada dos testemunhos de humildade. E aí o que acontece? A gente começa a olhar um para o outro, reencontrando amigos e vendo as condições que alguns se encontram. É claro que vai acontecer com a gente de encontrar amigos também em condições piores que a nossa, e a gente desejar muito por ter o amor dentro da gente, dessa amizade sincera, falar, queria muito que você estivesse aqui, e aquilo vai servir de estímulo para eles também. Mas a gente vai olhar para os nossos amigos de cima também e vai falar, como é que eu faço para estar aí? E o Emmanuel veio falar uma coisa que são muitos espíritos que repetem essa assertiva, falou para a gente. A gente suplica, então, novas provas. A gente quer voltar para cá, para a arena aqui da Terra, para o corpo, para a gente poder conquistar mais virtudes. Só que a gente fica pensando, né? Se eu estivesse do outro lado da vida agora, eu fico pensando assim, a minha vida teve um outro rumo depois que eu me tornei espírita, depois que eu comecei a assimilar esses valores e arriscar, praticar, sentir o efeito desses valores, pautar toda a minha vida profissional, minha vida social com esses valores. Mas até chegar nisso, teve infância, que é um período complicado, teve a adolescência, que é um período mais complicado ainda, que é o período que você vai se adaptar à sociedade que você foi inserido através da reencarnação. E será que a gente vai ter família também que vai nos guiar dentro desse caminho para a gente chegar com esses valores que a gente tem da doutrina espírita hoje? Que nessa encarnação eu não tive. Nem meu pai, nem minha mãe são espíritas. Foram, nem são espíritas. Nem foram, nem são. Aliás, da minha família, nem para o pai de pai, nem para o pai de mãe, ninguém da família de um lado ou do outro. Né? Então eu fico, meu Deus, será que agora não é a hora de eu agarrar essa oportunidade, aproveitar o máximo que eu puder essa oportunidade? Mas por mais que eu agarre a oportunidade, eu vou chegar do outro lado e falar, puxa, eu podia ter feito mais. A gente vai lamentar sim, igual o professor José Jorge falava. Medo de morrer não, vergonha, porque a gente perde muito tempo, a gente poderia aproveitar muito melhor o nosso tempo. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção, então, ó, já que a gente está aqui agora, ele termina assim, ó, alma que choras aí na teia física, aqui no corpo que a gente está, teia de aranha, né, que a gente está preso, que teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente aqui na terra, abençoa esses espinhos, abençoa o pranto que lava os escaninhos do si. Todos, sem exceção, têm problemas muito grandes aqui na terra. Eu tenho, todo mundo tem, tá? A gente fica achando que a nossa dor é o problema maior do mundo, né? Mas a gente começa a analisar e conhecer as dores das pessoas, a gente começa a ter mais coragem de enfrentar as nossas e, ao mesmo tempo, ajudar a cada um. Quando a gente começa a estender as mãos se estendem para a gente também. Então, ele chama atenção, executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo de novo. Eles estão lá na frente, mas daqui a pouco a gente vai alcançar eles também. E eu já vou até adiantar, às vezes acontece até da gente alcançar e da gente ultrapassar também. Às vezes tem alguns que dão aquela paradinha para estudo, né, ficam se preparando durante algum tempo, ou então realmente perdem, marcam um passo ali e acabam não progredindo. A gente daqui a pouco vai estar todo mundo junto e
a gente vai agradecer muito a Deus a imortalidade, a oportunidade de crescimento que a gente tem constante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.